Claro que as invasões dessas áreas já existem punições, né, específicas na legislação, mas as pessoas elas buscam essas localidades para montar suas residências. Essas residências precárias elas geram essa problemática de infraestrutura precária, né, como a não existência de políticas urbanas para canalização de água, por exemplo. Então, essas desigualdades elas estão interligadas, né, umas com as outras. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Freitas e nesse vídeo eu vou comentar sobre desigualdade urbana. Esse termo se refere às disparidades socioeconômicas que existem dentro de áreas urbanas entre diferentes grupos de pessoas. Abrange as diferenças em termos de acesso a recursos, oportunidades, serviços e qualidade de vida entre diferentes áreas geográficas, bairros e segmentos da população dentro de uma mesma cidade. Por exemplo, podemos dizer que num bairro, geograficamente, nós localizamos uma área de favela, ou como algumas terminologias utilizam, comunidade, localizadas num morro, numa faixa de planície mesmo, perto de um condomínio residencial planejado, ok? Essas são as chamadas desigualdades urbanas. Eu não estou tratando, obviamente, porque não é necessário, não é o meu foco, de que existam necessidades específicas de compartilhamento de recursos das pessoas, porque uma teve mais sucesso que a outra. Eu estou comentando aqui nesse vídeo sobre desigualdade urbana da visão de perceber que existe a desigualdade e que as pessoas, como membros de uma mesma cidade, entendam a necessidade de realizar ações para minimizar estas desigualdades, porque desigualdades sempre existirão, né? Isso não é incomum, nunca foi, nunca vai ser incomum, né, no mundo. Mas essas ações, sejam de políticas públicas, sejam ações privadas, de caridade, por exemplo, elas devem ser realizadas, até porque os seres humanos precisam se ajudar, né? Precisam ser caridosamente tratados. E para entendermos essa visão como política pública, eu trouxe uma separação sobre o que a gente pode delimitar de desigualdade urbana, né, com algumas terminologias que permitem uma visão mais específica de quais tipos de desigualdade existem, né? Por exemplo, existe a desigualdade econômica, que se refere a diferenças de renda e de riqueza entre as pessoas. Isso envolve a existência de diferenças entre pessoas que têm um maior sucesso econômico e pessoas que não têm, né, esse sucesso econômico. Existem muitas variedades, né, de motivos para isso ocorrer. O gestor público, o gestor de uma cidade, seja um vereador, um prefeito, ou até na área privada, né, os gestores de uma cooperativa empresarial, uma associação de empresas, ou uma associação civil, como uma ONG, devem olhar para aquela situação e com honestidade devem entender o motivo pelo qual existe essa diferença e sugerir ações para que as pessoas que estejam com uma problemática, né, de diferença econômica, como por exemplo o desemprego, possam ser treinadas ou alocadas em alguma empresa ou até abrir o seu próprio negócio, né? Então isso a gente pode chamar de desigualdade econômica, ok? Também existe o que a gente chama de desigualdade de acesso à habitação, né, que envolve diferenças no acesso a moradias adequadas, seguras e acessíveis. Obviamente que a gente pode fazer uma inter-relação entre estas desigualdades, porque se nós temos pessoas que a gente foca em ajudá-las a ter uma melhor renda, a estarem melhor empregadas,
Sugiro até ver os outros vídeos sobre inovação urbana, desenvolvimento econômico de cidades e tal, que a gente tem no canal. Há a possibilidade de que as pessoas, por si só, por intermédio dessa melhor empregabilidade, tenham capacidade de acesso a melhores habitações, sem que a cidade ela utilize dinheiro arrecadado da população para fazer essas políticas urbanas, né? Existe a desigualdade de infraestrutura e serviços básicos, que se refere às disparidades no acesso a serviços essenciais, como água potável, saneamento básico, eletricidade, etc. Aqui a gente tem que destacar que se existem aqueles movimentos de invasão de áreas de preservação permanente ou invasão de terrenos privados, mesmo que não sejam de áreas permanentes, para a criação de novos núcleos urbanos, né? Claro que as invasões dessas áreas já existem punições específicas na legislação, mas as pessoas elas buscam essas localidades para montar suas residências. Essas residências precárias elas geram essa problemática de infraestrutura precária, né? Como a não existência de políticas urbanas para canalização de água, por exemplo. Então, essas desigualdades elas estão interligadas, né, umas com as outras. Existe também o que alguns autores chamam de desigualdade espacial, que envolve a distribuição de recursos e investimentos dentro da cidade, resultando em algumas diferenças de algumas áreas, né? Óbvio que isso vai também da própria escolha dos representantes, dos vereadores, do prefeito, da prefeita, né, de uma cidade, e também da honestidade destes escolhidos que, ao sugerirem as suas propostas para convencimento dos eleitores, eles cumprem essas propostas posteriormente. Então, essa desigualdade espacial ela pode vir, inclusive, desta representação, né? Mas o que a gente tem que entender também é que não existe a capacidade de uma cidade, da maior parte das cidades do Brasil, de resolver todos os problemas existentes, né? A população ela precisa, por si só, encontrar muitas das soluções. Apesar de que existem alguns problemas relacionados à corrupção, claro, mas como a cidade ela arrecada dinheiro das pessoas e recebe dinheiro de Estado e União para realizar as suas atividades, existem limites financeiros para isso, né? Mas por isso que algumas políticas relacionadas à melhoria de localidades, elas passam por uma participação das pessoas para que elas ativamente realizem ações sobre essas mudanças, mas também elas estejam conscientes de que essas mudanças, elas também partem delas mesmas, né? E por fim, há uma desigualdade que é muito conhecida, que é a desigualdade social, né? Relacionada a condições de vida, acesso à educação, oportunidades de emprego, etc. E alguns autores, apesar de separarem das outras, há uma confusão em alguns momentos das suas terminologias. Perfeito? O que eu quero destacar nesse vídeo é que essas desigualdades elas são complexas e afetam a coesão social, ou seja, a visão das pessoas de convívio numa cidade. E é importante reconhecer e abordar essas diferenças por meio de políticas públicas, unicamente da prefeitura ou em parcerias com outras entidades, mas elas somente terão sucesso a partir do momento que há uma seriedade no planejamento urbano que incluam as pessoas em todos os momentos dessas atividades, dessas melhorias, né, da qualidade de vida das pessoas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obviamente que essa temática ela é extremamente complexa e eu precisarei abordar em outros momentos aqui para poder aprofundar estes conhecimentos. Se quiser, deixe um comentário com as suas sugestões e não esqueça de curtir e compartilhar os conteúdos do canal Futuro das Cidades para que outras pessoas também tenham acesso a estes conhecimentos. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.